Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Mudar um Catu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje. Há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força, para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso estado. É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa, para o agronegócio e para o setor público. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Já notou que o dia é pequeno para tudo que você quer fazer? Você quer tempo para fazer tudo ou até para fazer nada. O que você faz com o seu tempo é só da sua conta. Mas dar mais tempo para fazer o que mais gosta, isso sim é da nossa conta. Com o Banrisul Digital, a sua empresa autoriza operações, faz cobranças, pagamentos, transferências, investimentos e até deposita cheques. Tudo rápido e seguro. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Já no...
Boa tarde a todos, super feliz da gente poder estarmos novamente conectados aqui no nosso Tá na Mesa online. Novos tempos e nós precisamos estar preparados, né, também para poder conduzir as atividades da nossa entidade, da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul, para que tenhamos todas as nossas pautas, os nossos temas, chegando a todos os gaúchos. Estou hoje super bem acompanhada aqui do nosso vice-presidente, Anderson Cardoso, que vai nos ajudar na condução desse Tá na Mesa, que traz ilustres prefeitos para o nosso debate. Prefeito de Bento Gonçalves, Guilherme Pazin, e também o prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, que estarão conosco hoje abordando esse tema, que é justamente o desenvolvimento regional em tempos de crise na saúde, em tempos de pandemia. Também estaria conosco o prefeito Luciano, prefeito de Passo Fundo, mas ele está neste momento numa audiência com o Ministério Público, se desculpou, mas não vai estar conosco, justamente por esta dinâmica de tudo que está acontecendo. E por que nós escolhemos, né, esses prefeitos para estarem ilustrando esse nosso Tá na Mesa e o nosso debate? Justamente porque são prefeitos, gestores públicos muito responsáveis, que têm um compromisso com a verdade, que são gestores inovadores, que fazem uma política de qualidade nos seus municípios, uma política de resultados efetivos e que agora estão passando por uma situação muito difícil com relação a esta pandemia. A gente tem frisado aqui na Federação que nós não podemos desassociar saúde e economia. E esse é o principal desafio hoje, especialmente dos gestores públicos. Poder conciliar, né, essa equação, toda uma atenção voltada para a saúde pública, para minimizar, né, a quantidade de pessoas internadas, as contaminações, os óbitos nas suas cidades, na sua região, mas também nós temos que ter uma atenção com relação ao desenvolvimento econômico e às atividades produtivas. Então, não é uma equação fácil, mas nós temos boas referências e estamos trazendo hoje aqui 2 prefeitos que têm muito a nos falar sobre isso, porque são um exemplo no estado do Rio Grande do Sul. Então, eu quero de imediato cumprimentá-los, presidente Marcelo, presidente Pazin, prefeito, sejam muito bem-vindos ao nosso Tá na Mesa. Boa tarde, Simone, boa tarde, Anderson, boa tarde, Pazin. É uma grande satisfação estar podendo compartilhar com todo o estado do Rio Grande do Sul nossas angústias, nossas preocupações, nossa caminhada. E eu sou prefeito eleito, Pazin já é reeleito, já vem com uma jornada maior ainda, está mais cheio de cabelo branco do que eu. Mas a gente veio organizando o município de Lajeado desde 2016. Quando assumimos a despesa com o pessoal, ela atingia quase que 50% da arrecadação do município. Então, 2016 fechou com 49,32% do total da arrecadação, sendo despesa com o pessoal. E isso influi diretamente no investimento que os municípios têm capacidade de fazer. Então, procuramos adequar isso ao longo dos anos. O primeiro ano, 2017, é um trabalho gigante para tu adequar o orçamento, que foi outro prefeito que fez aqui, então, aconteceu a mudança de mandato de 2016 para 2017. Então, 2017 foi esse grande desafio. 2018 conseguimos obter resultados muito bons, 2019 muito bons, e agora 2020 a gente se vê de novo nessa necessidade imensa de estar adequando o orçamento, de estar adequando o investimento, de estar adequando todo o investimento, todo o orçamento do município para fazer frente às demandas que surgiram de uma hora para outra. E eu tenho certeza, a gente faz esse diagnóstico que o pior está por vir. As demandas que sobrarão para os municípios nos próximos anos, depois da passagem do coronavírus, elas vão ser imensas. Então,
a organização de toda essa estrutura, uma gestão com responsabilidade, com transparência, que são valores insuperáveis, elas vão ser muito importantes para que a gente consiga dar sequência da melhor maneira possível ao atendimento da nossa população. Um pouquinho de dados gerais sobre Lajeado. Lajeado é uma cidade que hoje conta com 88 mil habitantes. O orçamento previsto para 2020 era 392 milhões de reais. A gente zera porque, com toda essa pandemia, é muito difícil, é impossível que esse orçamento se realize. A gente conseguindo, num cenário otimista, repetir o que foi arrecadado em 2019, que foram 345 milhões, já é um resultado fantástico. E desses 345 milhões de 2019, a gente teve um superávit em Lajeado de 25 milhões. Então, a despesa e a receita tem uma margem importante e a gente acredita que, apesar de toda essa dificuldade, a gente vai conseguir passar esse ano de 2020 com dificuldades, com apuros, tendo que fazer todo o remanejamento, mas também nós, prefeitos, nós temos obrigação de estar cumprindo a lei de responsabilidade fiscal, de estar cumprindo a obrigação de arrecadar mais do que se gasta. E isso é fundamental, independente de qualquer instrumento legal que imponha isso, é uma obrigação que a gente tem que aplicar nas nossas casas e nas nossas empresas, e não pode ser diferente no poder público. Sobre a nossa economia, de forma geral, nós temos 49% da arrecadação ela decorre de serviços, 32% do comércio. Isso eu digo de número de empresas. Então, número de empresas, 49% do total, elas são prestadores de serviço, 32% do total de empresas de Lajeado são comércio, 10% são da indústria e 9% da construção civil. Em número de empregados, os serviços representam 39% dos trabalhadores, o comércio 22% dos trabalhadores, a indústria 32% e a construção civil outros 6%. No valor adicionado fiscal, 71% decorre de comércio e serviço, 29% decorre da indústria e 1% apenas da agricultura. 7 das 10 maiores empresas do município, elas trabalham com alimentos. Então, aí somam-se os 2 frigoríficos BRF e Minuano. Aí a gente tem indústrias de candies, que é a Docile, Balas Florestal, temos a Fruc, temos a IMEC, que também trabalha com alimentos. Então, é mais ou menos esse o panorama geral das nossas empresas. Com essas adequações que a gente fez ao longo do ano, nós conseguimos, até 2019, diminuir a despesa com o pessoal. Ela reduziu dos 49 milhões para 49% para 42%. E isso que gera toda esses resultados, principalmente no superávit, que a gente consegue anunciar e consegue reverter, então, investimento para a comunidade. E aí, 2020 chega, tudo com perspectivas fantásticas, todas as empresas com previsão de ampliação de suas bases fabris, com ampliação de CDs, com expectativa de ampliar exportações, principalmente as indústrias de candies, os 2 frigoríficos habilitando exportação para a China. Então, uma previsão muito boa, uma retomada realmente da economia frente a esses anos onde tudo se desenrolou com muita dificuldade. E aí, então, desde o dia 20 de março, e 20 de março é a data da confirmação do primeiro caso em Lajeado, a gente entra nesse turbilhão de informações, esse turbilhão de propostas, de ideias, de pareceres, e hoje em dia tem parecer para tudo que é lado, para todos os cenários, para todos. E a pergunta que ninguém consegue responder ainda é em que estágio da disseminação da doença a gente está. Então, a gente está fazendo essa caminhada sem saber qual a distância que foi percorrida até agora.
E isso é muito ruim, é muito difícil para o planejamento das ações. Então, a gente tem tomado e a gente tem visto ações muito severas em vários cantos do estado. Nós também, todos os municípios, no primeiro momento, naquele final do mês de março, eles tiveram que adotar medidas extremas com fechamento do comércio e funcionamento apenas de serviços essenciais, mas sem ter um diagnóstico, sem ter uma previsão de onde a gente estava nesse estágio, qual era o tamanho da caminhada. E de lá para cá, claro, essa parada ela foi importante para estruturar serviços de saúde como um todo. Nós, em Lajeado, conseguimos nos antecipar um pouco. O município, antes do embargo federal, conseguiu fazer a aquisição de 7 respiradores que foram direcionados para o Hospital Bruno Born. Nós conseguimos montar uma ala exclusiva para coronavírus. O Hospital Bruno Born é um hospital de referência macro-regional, então não apenas para a região do Vale do Taquari. Ele atende, então, pacientes de outras regiões, em outras enfermidades. Essa UTI ela seguiu funcionando e conseguimos estabelecer uma UTI exclusiva para Covid vírus. Num primeiro momento, com 8 leitos. A partir que esses 8 leitos eles foram sendo preenchidos, se ampliou para 13 leitos. E a partir do momento, na semana passada, onde houve pela primeira vez o esgotamento dos 13 leitos, com uma ginástica muito grande, município, hospital, Univates, Unimed e outros parceiros, se ampliou o número para 18 leitos de UTI. Além dos leitos de UTI, a gente tem hoje disponíveis 35 leitos de internação, com possibilidades de ampliando isso conforme a demanda, e outros 10 leitos de internação, que perfazem, nesse momento, o total de 63 leitos. Nós aqui estamos dando, claro, o número de casos confirmados, ele é muito importante, é um elemento que ele tem que ser analisado, até para um controle de como vem avançando a doença. E como não há remédio, não há vacina, hoje, a única forma de tu estar curado é pegando a doença. Então, esses números da velocidade de avanço, eles são importantes, mas a gente, como estratégia de política pública, tem dado mais relevância para a ocupação do hospital, a ocupação de leitos de UTI, e isso liga os sinais de alerta e a tomada de decisão que se torna cada vez mais rápida, cada vez mais drástica, muitas vezes, mas, por outro lado, também de uma maneira fundamental. Nós adotamos aqui em Lajeado como critério, assim, como princípio para o combate ao coronavírus, de que é fundamental mantermos a saúde, adotar todas as políticas, todas as medidas possíveis para estar preservando a vida das pessoas e daí não é excludente, é concomitante, é de agregar, no intuito de agregar. E é fundamental que as pessoas possam trabalhar, que as pessoas possam exercer as suas atividades. Então, qualquer tipo de medida que for para manter distanciamento e permitir que as pessoas trabalhem, permitir que as pessoas tenham sua renda, o município é parceiro, é partícipe e conta consigo, então. Temos um problema, uma dificuldade hoje na cidade, que é a questão dos frigoríficos. Não entendemos eles de forma alguma como culpados ou responsáveis pela situação, e a proatividade dos frigoríficos ela tem sido muito grande, muito colaborativos, com dados abertos, com informação precisa, rápida, fidedigna do que vem acontecendo. Temos 2 frigoríficos na cidade, os 2 empregam em torno de 4.000 pessoas diretamente, então os empregos indiretos, as pessoas que estão de alguma forma relacionadas com os frigoríficos giram em torno de 10% da população, e com um abate num deles de 150.000 aves dia, e no outro deles com abate de 500.000 aves dia. Outros 4.000 suínos num deles. Então, números gigantes que representam toda essa cadeia produtiva
do Vale do Taquari, todo esse número de pessoas agregadas à atividade da alimentação e principalmente à atividade do corte das árvores e dos suínos, que é a principal região no país de número de agregados ou de pessoas diretamente vinculadas aos frigoríficos em atividade. Então, nós, desde o primeiro momento, como foi dito, eles têm se mostrado muito atentos, muito participativos. No primeiro deles, onde entende-se que já teve a primeira curva subindo e reduzindo, principalmente pelo número de pessoas que buscam o atendimento do hospital. Essa curva durou 3 semanas, iniciou no final do mês de março e foi até o início da segunda quinzena do mês de abril. E no segundo dos frigoríficos, iniciou justamente na segunda quinzena de abril e foi agora até as primeiras semanas de maio. Ao todo, em cada uma das plantas, uma que emprega 1.500 pessoas, mais ou menos, e outra que emprega 2.500 pessoas, foram afastadas por síndrome gripal ou grupo de risco, que foi uma medida proativa deles, em média, 600 pessoas em cada um dos frigoríficos. Isso se mostrou muito importante para que o número de confirmados, o número de positivados em cada um deles tenha se mostrado reduzido. Claro que a gente fala aqui do teste que é encaminhado para o LACEN. As empresas elas têm feito, todas elas, testes rápidos, que não são contabilizados em números oficiais até esse momento. E isso também vai fazer com que a política do Estado mude, com que o número de casos confirmados nas cidades, e principalmente as cidades que testam mais, ele vai aumentar consideravelmente. E é importante dizer que a testagem ela não é igualitária nas cidades, porque algumas têm universidade, outras não. A universidade tem sido um grande elemento de pesquisa. Depende da proatividade das empresas da cidade. Nossas aqui, muitas das empresas compraram seus testes rápidos, estão submetendo os funcionários para cada uma dessas testagens. Então, isso reforça novamente o argumento de que estamos baseando principalmente na capacidade hospitalar, e o número de casos ele é importante, mas não é o fundamental. Hoje, dos 18 leitos de UTI disponíveis, nós temos a ocupação de 14 deles, que representa 78%. Algumas pessoas com já 3 semanas de internação, então com uma expectativa de cura mais rápida, e esse é o grande problema do coronavírus, dependendo do grupo que acaba se contaminando, e aí a gente fala principalmente dos idosos. Eles são idosos ou pessoas que têm alguma outra comorbidade, algum outro problema de saúde. Eles têm demandado um atendimento de hospitalar muito maior e por muito mais tempo. Por isso que é importante que cada um de nós cumpra o seu papel, faça o distanciamento social, porque todos nós somos vetores de transmissão. Então, entendemos que o controle disso, o distanciamento, o uso da máscara, o diagnóstico precoce, caso seja necessário, caso aflorado algum sintoma, que faça a quarentena cada um de nós, que permaneça em casa nos casos de sintomas do coronavírus, é muito importante. Para vocês terem uma ideia, de ontem para hoje, a gente teve 24 casos ontem, e hoje, por enquanto, outros 8 casos. Então, desses 32 casos, apenas um precisou se socorrer do serviço do hospital. Mas são todos elementos, são todos dados, são tudo características que a gente está utilizando para aprender a cada dia como funciona esta doença, de que forma a gente pode tomar decisões mais assertivas para que as economias de cada um dos municípios elas sigam girando, a gente possa manter o emprego, possa garantir que o empreendedor, mesmo nesse período extremamente difícil, possa seguir com o seu negócio, possa ter uma esperança de que isso vá passar da maneira mais rápida possível, e assim que passar, vamos ter todos nós que aprender e
adotar novas estratégias, novos mecanismos, novos hábitos, porque vai demorar algum período, a gente entende, para retomar aquilo tudo que estávamos caminhando da forma como estava projetado todo esse crescimento. Então, o desafio ele não é individual, é coletivo, de todos os atores da sociedade, poder público, Ministério Público, Judiciário, empreendedores, empresários, sindicatos, todos. E as cidades que conseguirem entender isso e praticarem isso, a comunhão de esforços das cidades, eu tenho certeza que elas vão conseguir passar por isso, vão conseguir retomar o crescimento de uma maneira mais rápida que as outras. Então, de uma maneira sintética, numa explanação preliminar, é essa apresentação que a gente faz de Lajeado e sobre os nossos casos neste momento, Simone. Obrigado, prefeito Marcelo. Muito importante essa tua abordagem. Eu destaco essa fala final, quando tu falas dessa integração necessária de todos os poderes e de toda a sociedade. Eu acho que o que a gente vai precisar, né, para vencer, de fato, toda essa guerra contra um inimigo invisível é equilíbrio, bom senso e conscientização. Equilíbrio, bom senso, especialmente de gestores públicos, da iniciativa privada e conscientização de toda a sociedade. A gente percebe que tem algumas pessoas que ainda não conseguiram entender a gravidade do que nós estamos vivendo, algumas pessoas que não estão dando a devida importância para as questões de higiene, para o distanciamento social que ele é necessário, o uso de máscaras, enfim. Mas também achei muito oportuna toda esta abordagem no sentido de dizer, né, toda a expectativa que se tinha com relação ao ano de 2020. A gente sabe que o Vale do Taquari é formado por pessoas trabalhadoras, por grandes empreendedores, por gestores públicos que são muito parceiros e que existe sempre uma via de mão dupla, né, do poder público com relação à classe produtiva. E a gente acompanha aqui a Aline Eggers, vários membros da diretoria da CIL, outros lideranças também da região que estão acompanhando e já fazendo, né, menção ao bom trabalho e à condução que tu tens feito no município de Lajeado. Então, muito obrigado por essa oportunidade da gente estar junto. Acho que na sequência nós vamos fazer uma abordagem mais específica com relação ao Covid-19, mas agora nós vamos passar a palavra para o nosso prefeito Pazin, de Bento Gonçalves. O Pazin, que há 2 semanas, né, também já esteve muito empenhado em manter as atividades produtivas quando surgiu o decreto do governo do estado, que falava sobre regiões metropolitanas, a região metropolitana aqui de Porto Alegre e da Serra. Brasil, dizer que é um dos destinos turísticos que mais crescem em nosso país, e estava sendo uma rotina muito bonita poder promover e desenvolver os novos negócios aqui a partir
essa riqueza que é o enoturismo, o turismo de lazer, o turismo rural, o enoturismo, o turismo gastronômico. Então, são situações que me faz realmente muito bem poder falar e lamentar que o ano de 2020 ele nos prega essa peça com este problema, este inimigo que não é um inimigo físico, é um inimigo imaginário, é um inimigo invisível, é um inimigo imponderável, é um vírus. Mas acontece no mundo e a gente precisa saber lidar com essa situação sem fazer a nossa população sofrer mais do que o próprio vírus faz acometer. Então, desde o dia 30 de janeiro deste ano, nós estamos trabalhando com o assunto coronavírus. E algumas pessoas podem achar um pouquinho estranho, 30 de janeiro, nós não sabíamos sobre isso. Sim, isso já estava acontecendo, na China já estava acontecendo, e eu, por situações familiares, minha irmã é pneumologista, inclusive, nós falávamos sobre esse assunto, montamos um comitê de enfrentamento e atenção ao coronavírus, que é composto, então, por todas as entidades, as instituições do município que tratam da área da saúde. O nosso hospital referência, a quem cumprimento e aplaudo sempre o Hospital Tacchini, por seu superintendente, seu corpo técnico e epidemiológico de trabalho, a Secretaria de Saúde e a Vigilância Epidemiológica do município. E o primeiro ato que nós trabalhamos a partir dos estudos internos foi no pós-carnaval, onde nós já estávamos um pouquinho mais próximos deste problema, tendo em vista que a Itália, muito próxima à nossa região aqui, ela já demonstrava muitos problemas. Então, as notícias falsas, as informações desconectadas no pós-carnaval começavam a atingir a nossa comunidade. Nesse primeiro momento, nós startamos um processo de comunicação, porque, mais uma vez eu digo, a transparência ela é o nosso primeiro predicado. Transparência, seriedade, ato correto, honesto é o que a gente se baseia. Passamos a largar boletins diários, dizendo, mesmo que não tivéssemos casos, dizendo não temos casos em Bento Gonçalves, e dávamos orientações sobre etiqueta sanitária, higiene das pessoas, boas práticas e boas maneiras. Isso foi lidando até que nós tivemos o nosso primeiro evento internacional na sua iminência, que era a Móvel Sul, junto com o Sindimóveis, o Centro da Indústria e Comércio. E aqui falo de entidades, porque nós temos por costume trabalhar muito próximos das nossas entidades setoriais. Isso ajuda o governo, ajuda o município e faz com que as relações elas sejam muito mais próximas da realidade e da verdade. Então, conduzindo essas ações, optamos junto ao Sindimóveis e à Movergs, por adiar, então, a Móvel Sul, tendo em vista a iminência de pessoas, turistas, corporativos e negociantes de outros países, e sob um aspecto de não trazer, naquele momento, a contaminação para a nossa cidade. E, a partir disso, diversos decretos fomos executando e fomos apresentando para a nossa população sob o aspecto gradual, preparando a nossa população para um ataque que ele é iminente, né? E se nós temos algo, porque a gente pode dizer aqui, né, Marcelo, é que nós estamos tratando de um vírus. Isto é, pelo movimento viral, grande parte da nossa população ela será colocada à prova, ela será contaminada num curto ou médio espaço de tempo, porque é vírus. O vírus, as pessoas elas vão adquirir ele sob o aspecto de contágio natural, ou sob o aspecto artificial, isto é, sob vacina, que ela ainda não existe, mas, num médio prazo, todos estaremos com a imunidade do coronavírus. Então, a gente passou então, a educar a nossa população e preparar todas elas. Chegamos no momento onde tivemos o primeiro infectado, um paciente morador de outro município que adentrou a nossa UTI, a UTI do Hospital Referência, Bartolomeu Tacchini, e infelizmente, um mês e tanto depois, ele veio a falecer, um morador de Serafina Correia. Isso acendeu, então, o nosso terceiro gatilho de ações mais próprias. E aí tivemos um bom trabalho, trabalhamos com as entidades, inclusive o fechamento das atividades setoriais em nosso município, num grosso modo, por 15 dias, o comércio, de acordo com o decreto estadual, ficou mais 15 dias, um pouquinho menos, paralisado, mas deixando muito claro que as medidas de achatamento da curva, elas servem sim para frear a disseminação viral. Mas, na verdade, ela embarriga, ela já vai jogando um pouquinho para frente, porque a gente está falando de vírus, isto é,
A maioria, se não todos, estarão contaminados no médio prazo. Isso é natural, como disse, sob o aspecto natural, ou sob o aspecto artificial e vacinas que ainda elas não surgiram. Mas eu costumo dizer que o achatamento da curva a partir do isolamento social, ela não é um remédio para a população, ela é um remédio para o sistema de saúde. E aí sim, aí entra a figura do poder público de chamar a sociedade, chamei Centro da Indústria, Associação da Construção Civil, moveleiro, turismo e todos os setores que compõem a nossa sociedade, com comércio, gastronomia e tantos outros, para dizer, olha, a velocidade do poder público ela é muito diferente da velocidade da sociedade civil. Não é uma situação de recursos, é uma situação de tempo. E aí nós chamamos a sociedade, como disse, para, numa parceria com recursos privados, recursos públicos, edificarmos estruturas para o enfrentamento ao coronavírus. Utilizamos, então, esses 20 dias, 30 dias, para justamente avançar as nossas estruturas. E aí, num trabalho maravilhoso, que entra para a história como a maior obra de significado do município de Bento Gonçalves, conseguimos, a partir de recursos privados, públicos e força de voluntários, construir 40 leitos permanentes de isolamento, que eles podem vir a se transformar em 80 leitos, caso necessário, no nosso complexo municipal de saúde. Junto com isso, construímos 8 mini-leitos de UTI, junto ao nosso complexo de saúde, que se somam aos 30 leitos de UTI do Hospital Tacchini. Eram 20 leitos, neste meio tempo o hospital investiu com recursos públicos e privados também, na construção de mais 10 leitos de UTI. Então, temos 30 leitos de UTI, mais 8 mini-UTIs, construímos 40 leitos de isolamento, compramos respiradores e alugamos outros tantos. Hoje, o município de Bento Gonçalves eu posso considerar como um dos maiores percentuais de estrutura de equipamentos, posso comparar com qualquer outro município do Brasil, que nos deixa numa condição confortável. São 75 respiradores para a nossa comunidade, e aí sim, a gente trabalha junto ao governo do estado, liderando a região da Serra, e fiz isso porque estava como presidente da Associação dos Municípios aqui da região, trabalhando com o governo do estado, demonstrando que nós não ficamos olhando o relógio durante o isolamento social da nossa comunidade e o fechamento dos setores. Nós utilizamos este tempo para que as pessoas reduzissem o processo de disseminação da contaminação, que naquele momento já estava acontecendo em nosso município, e no estado e no país, e nós trabalhamos ativamente para construir retaguarda, para construir estruturas e para comprar equipamentos EPIs que nos colocassem numa condição de enfrentamento do vírus, que é iminente. E aí nós trabalhamos para a flexibilização das atividades. Hoje nós temos os setores trabalhando com absolutamente toda a restrição e cuidado necessário, excetuado, lógico, aqueles casos mais excepcionais que são de aglomeração maior, boates, bares noturnos, isso ainda não, óbvio, a gente sabe que a gente tem que voltar para uma nova normalidade, isso ainda não é o momento, mas o comércio está trabalhando com medidas de restrição que construímos de forma conjunta, isto é, só entram clientes na proporção do número de atendentes, todos os atendentes com máscaras e luvas, disponibilização de álcool em gel e outros sanitizantes, ambientes ventilados, a indústria da mesma forma, e a partir então disso nós avançamos para o dia 1º de maio, onde entra em vigor então, a partir de já 10 dias de utilização massiva das máscaras, entra em vigor no dia 1º de maio a obrigatoriedade do uso de máscaras em Bento Gonçalves, mediante, então, contraprestação por não cumprimento de pagamento de uma multa. Mas é uma situação que nós não queremos multar, isto é, nós anunciamos no início de cada dia onde serão as blitzes que verificarão o uso das máscaras. E pode parecer um pouco incoerente, mas não é. Nós não queremos multar as pessoas, nós queremos que as pessoas saiam de máscaras. E eu digo, 98%, 99% da nossa população está utilizando as máscaras sob um aspecto normal e natural. Ao mesmo tempo, nós já confeccionamos mais de 60 mil máscaras, junto com voluntários, com doações e servidores públicos municipais, inclusive com trabalho de detentas, já confeccionamos mais de 60 mil máscaras que estão sendo doadas para a nossa comunidade. Veja, então quando a gente faz a Blitz, que ela ainda está orientativa neste momento,
Ela está ainda sob um aspecto de dar advertência, a gente já alcança a máscara para as pessoas. Também a gente já, com a nossa comunidade terapêutica, já elaborou mais de 3.000 unidades de sabão, e nós estamos doando para as nossas comunidades carentes, assim como estamos doando refeições, foram mais de 10.000 refeições, e também kits de alimentação encaminhados para as nossas comunidades. Isto é, a gente vem buscando, de forma muito cautelosa, voltar a um novo normal, isto é, voltar a uma normalidade diferente do anterior, porém, fazendo com que empregos, que a renda das pessoas, que a dignidade das pessoas sejam mantidas. Mas deixando claro, as pessoas acima de 60 anos, com doenças prévias ou gestantes, precisam obrigatoriamente ficar em casa. Obrigatoriamente, porque aí já não é uma situação de zelo e cautela, aí é risco iminente de vida. E vejam, hoje nós chegamos, e eu estou olhando meu tempo aqui, ainda faltam 9 minutos para a minha explanação inicial, hoje nós temos, infelizmente, aqui lamento e torno público ainda mais o meu pesar por 3 óbitos ocorridos em nosso município. 3 moradores de Bento Gonçalves que faleceram em razão do coronavírus. E também deixo muito claro a nossa política, que difere de muitos outros municípios, se assemelha muito com a política de Lajeado, mas é uma intenção nossa, uma ideia nossa, que é o aumento, o uso massivo de testes. Nós queremos ser, com respeito ao meu colega Marcelo, mas nós queremos ser, então vamos mudar o texto, um dos municípios que mais testam no estado e no Brasil. E por que isso? Ah, mas isso dá número maior, isso vai aumentar o número de contaminados ou infectados em Bento Gonçalves. Não, não vai aumentar, vai mostrar a verdade. E veja, no momento de maior aflição da população, porque é o imponderável, é o invisível, é um vírus, me parece nada mais libertador do que falar a verdade, principalmente para um gestor. Quando eu falo que nós temos protocolos diferentes do Estado, veja, não é certo, e eu não estou falando de errado, eu estou dizendo que são protocolos diferentes, até por uma questão de condições. O Estado ele tem um protocolo de teste de profissionais de saúde, profissionais da área de segurança, e também o teste das pessoas que estão internadas no hospital. Então, tu vai saber pura e simplesmente aquele percentual de 15% ou 20% dos contaminados que têm acesso ao hospital. O restante, que são sintomáticos leves ou assintomáticos, tu não sabe quem são. E não é isso que a gente está querendo. Nós queremos testar absolutamente todos aqueles que buscam os nossos fast tracks, que são as nossas barracas, os nossos ambulatórios de campanha colocados e instalados em frente à nossa UPA, nosso complexo de saúde, e também ao nosso hospital referência Bartolomeu Tacchini, para fazer com que aquele com sintoma gripal, aquela pessoa com sintoma gripal, não se misture com outras pessoas que busquem um pronto atendimento. Então, nós estamos buscando todos estes suspeitos e testaremos muito eles. Hoje, eu posso dizer que nós testamos mais de 800 pessoas, cerca de 800 pessoas. Nós queremos, até a metade da semana que vem, receber, então, os testes que faltam ainda para a gente compor um número de 5.000 testes, para que a gente consiga realmente testar muito, mas muito mesmo. Muitas pessoas podem dizer, poxa, mas parece estranho, porque daí o número de Bento, o número de Lajeado vai ficar um número alto. Veja, é um dilema moral, e aqui nós como lideranças, Simone, a gente vive os nossos dilemas, né? Isso faz parte do processo de formação de liderança. Mas, no meu entendimento, a transparência e a verdade é aquilo que tem que reger o ato do gestor público. De forma número 1, é princípio básico, junto com a honestidade, a transparência. E a gente vai testar. Se nós temos condição de aplicar testes à nossa população, nós vamos testar absolutamente todos aqueles que detêm sintomas. E aí são 2 testes, inclusive com a sociedade civil investindo mais de R$200 mil na compra de testes PCR, que são aqueles testes laboratoriais, principalmente para as pessoas que estão internadas ou profissionais da área da saúde. Nós estamos comprando, inclusive com recursos da Justiça, do Poder Judiciário, da Vara de Execuções Criminais, testes rápidos, com recursos próprios, inclusive. Estes testes, eles precisam respeitar uma janela de monitoramento que é cerca de 10 dias do primeiro sintoma. Em 7 dias passa o sintoma, 3 dias depois, então,
a gente aplica esse teste, busca esse cidadão que foi monitorado, que a cada dia a nossa vigilância epidemiológica liga para ele num trabalho bacana que a gente está fazendo para ver como é que está a evolução, se a família também está contaminada ou não. A gente busca eles para ter um dado mais real e saber como pilotar essa situação. Então, quando me perguntam, poxa, mas será que esse número elevado, ele não vai prejudicar o município numa questão das bandeiras no projeto do Estado, que eu acho maravilhoso o projeto do Estado? Eu digo, olha, realmente o número de infectados, ele pode vir a ser um ponto. Agora, ele não pode ser a busca da verdade e a melhor técnica epidemiológica, ela não pode ser. O que nós precisamos medir, ou como nós podemos medir cada uma das regiões perante o enfrentamento, para dizer se está uma situação ruim ou não está uma situação ruim, não pode ser o número de infectados, porque senão eu passo a acreditar que daqui a uma semana o estado inteiro vai estar um caos. Não, a gente tem que medir de acordo com a estrutura de retaguarda. Como estão os teus leitos de internação? Como estão os teus leitos de isolamento? Qual é o número deles? Qual é o número de respiradores que você foi atrás, comprou, alugou ou que possui? Qual o número de leitos de UTI? Como é que estão os EPIs da tua equipe médica de enfermagem, equipe de saúde como um todo? Isso tem que ser muito mais importante do que o número de infectados. Senão, é um papo que ele não parece muito lógico. Veja, nós estamos falando de uma carga viral, nós estamos falando de um comportamento de vírus. E o pico disso ele não pode ser medido por números simples ou números absolutos. Se a gente quiser falar de número, a gente tem que falar dos números de infectados ativos, porque a gente precisa descontar os curados. Hoje nós temos 26 até as 4 da tarde, que é o momento que a gente contabiliza, a gente chegará aos 28 curados aqui na nossa cidade. Então são essas situações. Nós temos outra questão que nós estamos divergindo do Estado de forma respeitável, porque nós estamos falando de método, né? E nós estamos conseguindo avançar de forma bastante respeitosa e tranquila junto à Secretaria de Saúde, que é a questão do número dos contaminados. Os casos confirmados para o governo do Estado, depois de muita insistência nossa, passou então a ser admitido cerca de 60 casos. Eles não estavam aparecendo, e mesmo nós cobrando isso, porque era feito em laboratórios que eles não eram credenciados ao LACEN, e o LACEN exigia contraprova. Não faz sentido num estado que tem, ou num país que tem uma subnotificação muito grande por falta de testes. Então, eles admitiram cerca de 60 casos nossos, hoje nós estamos com 93 casos segundo o Estado. Segundo os nossos próprios cálculos, nós estamos com 156 casos confirmados. E isso não me apavora de forma alguma. Não me apavora de forma alguma. Eu sei que o vírus está na minha cidade, ele vai crescer em progressão geométrica e não aritmética, e a curva, ela obviamente vai subir. Eu preciso olhar para a questão das internações, saber que nós temos dentro do nosso hospital referência 75 leitos, e destes 75 respiradores na cidade inteira, e destes somente 16 em uso. Saber que nós temos 78 leitos de internação no nosso hospital referência, e destes 43 estão sendo utilizados com pacientes do corona em isolamento, mas outros pacientes de outras situações e outros problemas de saúde. Saber que de toda a nossa estrutura de UTIs, nós estamos utilizando 60% delas. E se nós olharmos nesse mesmo período de tempo, neste mesmo 6 de maio, que para mim é importante, que é aniversário da minha esposa, né? Mas nesse mesmo 6 de maio, nós teríamos lá de 2019 ou 2018, 17, 16, nós teríamos cerca de 90% de ocupação dos nossos leitos de UTI. Sim, lá 90%, 93%, 94%, hoje 60% de ocupação. E por que se a pandemia existe, se o problema está aí? Porque nós, municípios, em comum acordo com a rede de saúde, nós suspendemos as cirurgias consideradas eletivas, nós freamos este avanço do processo, porque nós precisamos reservar este leito para casos gravíssimos, como é o caso do coronavírus. Então, nós estamos fazendo esse balanceamento. Então, é justamente por isso que eu coloco a todos que o número de infectados ele é um único indicador e talvez o de menor relevância.
porque seria muito mais tranquilo para mim, e talvez não teria sido convidado para estar aqui com vocês, que para mim é um grande prazer, Simone e amigos da Federação, se eu realmente optasse por testar pura e simplesmente quem é internado em hospital. Eu teria cerca de 25 testados, mas eu estaria escondendo a verdade da minha população. Não, nós precisamos, e é libertador saber realmente o que está acontecendo, para que a gente tenha uso de essas informações e coloque no dia a dia para nos cuidarmos. Nós podemos ter um comércio funcionando, sim, de forma bastante cautelosa, e isso não vai ser a salvação da lavoura, porque o cidadão também ele está receoso em consumir. A gente tem que entender essas ponderações, mas a gente tem que garantir o funcionamento mínimo das coisas. A indústria tem que funcionar? Claro que tem que, com todos os cuidados, divisão de horários de refeição para não aglomerar as pessoas. A gente tem que ter em mente, de forma bastante rápida e rasa, que o que a gente precisa fazer é evitar, de toda forma, aglomeração. A gente precisa usar máscara sob um aspecto de nos cuidar e cuidar na disseminação também para o próximo. A gente tem que entender que esse não é um problema individual, é um problema coletivo, porque a minha falta de cuidado interfere na saúde do próximo. Nós temos que entender que gestantes, idosos, pessoas com doenças prévias são um grupo de extremo risco e a gente precisa fazer de tudo, absolutamente tudo, para acalmar o fluxo de movimento na rede de saúde. Por quê? Porque quando esses números passarem a aumentar, e nós temos estrutura para segurar isso, a gente tem que evitar que outros casos desnecessários precisem acessar o serviço de saúde. Por exemplo, quando a gente voltou à nossa economia, voltou a ter acidente de trânsito. E aí precisou ter uma cirurgia de urgência, de traumatologia. Esse paciente agravou, evoluiu no seu trabalho, precisou ocupar um leito de UTI. Mas se eu tenho um grande problema de saúde pública, que é o caso do coronavírus, essa pessoa ela é um processo desnecessário, porque ela não precisaria estar aí porque é um acidente de trânsito, sabe? São situações como essas que a gente tem que entender que é o nosso novo normal, por este momento. Por outro lado, como disse anteriormente, muitos estudiosos, e aí vale o prêmio Nobel de qualquer coisa de saúde, de economia, tanto faz, mas um prêmio para aquele que descobriu o comportamento viral. Porque algumas pessoas falam de pico, se é pico, falam de contaminação de mais de 50% da população, e isso não está acontecendo em lugar algum do mundo, ao menos não é registrado, né? Não me lembro isso em qualquer lugar, porque não fala de Wuhan, são 11 milhões de habitantes, se não me engano, com toda certeza ninguém fala em contaminação de 5 milhões e meio de pessoas, não é isso. Na Itália, da mesma forma, os milhões e milhões de italianos do norte, nossos queridos irmãos italianos, eles também não contaminaram metade da sua população. O que a gente passa a crer, passa a acreditar, com um cuidado muito grande por falta de informações óbvias, é que esse vírus ele trabalha em períodos, em fases, em ciclos de tempo. Gostaria de acreditar, porque lá na China foram 2 meses. Foram lá na Itália, no norte da Itália, mais 2 meses. Nos Estados Unidos, 2 meses. Espero que seja, então, 2 meses aqui no Brasil, e nós estaríamos finalizando, então, agora em maio, para voltar, então, já que estamos escalando, começar a descer esse pico de infecções, buscando, então, a normalidade dos processos. Prefeito Pazin, perfeito, assim, a gente, quando houve um prefeito, né, falando sobre dilemas morais e vivenciando tudo aquilo que tu coloca como uma verdade nas tuas atitudes e na gestão que tu fazes no município de Bento Gonçalves, a gente vê o resultado de todas essas ações. É muito interessante a gente poder acompanhar aqui as observações que os colegas, né, colocam, que os que estão nos assistindo, mas especialmente nos grupos que nós temos do próprio WhatsApp, o pessoal dizendo que quer um prefeito assim, quer um prefeito assim na minha cidade. Eu digo, olha aí, ó, outubro, eleições, não somos nós que colocamos, né? Não é a Federação que elege, são os próprios eleitores. Mas as pessoas também aqui, né, quando colocam para nós, no sentido de que são 2 bons gestores, e que são um exemplo para todo o Rio Grande do Sul na condução das suas atividades. Agora, sim, para mim o que surpreende, né, e que os próprios colegas aqui colocam,
é justamente nessa questão da testagem. A gente olha, né, o ranking dos municípios que apresentam o maior número de casos hoje de pessoas contaminadas. E aí estão municípios como Bento Gonçalves, como Lajeado, que são referência, né, nas suas regiões. E a gente percebe o seguinte: Canoas, Caxias, Pelotas, Santa Maria tem menos casos do que a cidade de vocês. Acho que foi muito bem colocado pelo prefeito Pazin nessa questão da verdade, de poder fazer a testagem, mostrar os números, porque o que está acontecendo com alguns prefeitos, e aqui também fazem referência, eles estão sentados esperando que o governador assine decretos e o governo federal envie recursos. Olha, nós não temos muito o que fazer, nós não temos recursos para fazer iniciativas na área da saúde, nós precisamos do recurso do governo federal. Se o comércio abre ou fecha, isso é uma determinação do governador. Então, na verdade, eles estão lavando as mãos e é muito mais simplista, na condição de gestor público, deixar que o governador ou o presidente decida, né, pelo ambiente, pelo convívio e pela forma como a economia acontece nos municípios. Queria iniciar as perguntas, vou passar a palavra para o Anderson, mas entendendo, como é que vocês estão fazendo essas tratativas de poder conciliar as questões de saúde pública com as questões econômicas, e como é que está o diálogo de vocês com as lideranças empresariais que são tão importantes também na administração pública? Começo eu, Simone? Então, vamos lá. Pode ser. Bem, a gente tem trabalhado aqui com 2 grupos e, na verdade, as estratégias elas acabam se fundindo porque são ações de cidade no combate ao coronavírus. Um grupo mais técnico que analisa os números e aí, então, representantes da saúde. E, por outro lado, temos nos reunido frequentemente com a CIL, CDL, Fórum das Entidades, que é o pessoal que empreende, que é o pessoal preocupado com as questões econômicas. E, apesar de todas as incertezas que cada um deles tem vivido, eu acho um marco bem importante, uma sinalização da forma como o Lajeado está vendo a sequência dos fatos, a sequência do que vai acontecer em 2020, a manutenção, neste momento, e tomara que isso se concretize ao longo dos dias, a manutenção da Expovale, que é a feira regional, uma feira estadualmente reconhecida e com empresários, com investidores de outros cantos do país também, para acontecer em novembro. Com certeza, ainda vamos passar um período de dificuldade e tomara que o Pazin esteja certo nessa projeção dos 2 meses. Nós, em Lajeado, fecharemos a 7ª semana do primeiro caso agora na quinta-feira, então estamos quase passando as 2 semanas. E a manutenção da feira é um significado de esperança, de que dias melhores virão pela frente, e a Expovale vai ter esse sentimento na cidade, de um momento de, se tudo der certo, né, de reunião das pessoas, de reunião das expectativas, de reunião dos diálogos, dos novos negócios, do novo ambiente que está para vir pela frente. É justamente da forma como eu trabalho, né? Eu quero aqui falar do presidente do Centro da Indústria, que estive com você, presidente Simone, apresentando, o presidente Rogério Capuani, tenho um maior respeito e agradeço pela parceria, mas também as demais entidades da construção civil, do moveleiro, do comércio, da alimentação, dos transportes. Inclusive, alguns dias atrás, nós tivemos uma reunião para levantar e apresentar os dados do momento. Então, eu quero aqui publicamente agradecer a todos eles por tudo que estão fazendo pelo nosso município. Então, para mim, é realmente importante fazer isso. E construir com a sociedade, não apenas o lado empreendedor, mas o lado laboral também, são grandes parceiros aqui na construção dos caminhos para Bento Gonçalves. E me parece que é assim, que a cidade ela não tem dono, assim como o Estado, e nem o país tem um dono, né? Alguém que manda e top-down, de cima para baixo, faz as coisas acontecerem. Não é assim que funciona. Nós estamos em sociedade, a gente precisa construir
o bem coletivo, e a soma das verdades me parece aquelas que fazem a verdade maior, né, o argumento mais importante. E nós acreditamos muito no segundo semestre. Teremos a Móvel Sul, teremos a Envase Brasil, nós teremos a FIEMA, a Feira Internacional, equipamentos ligados ao meio ambiente, nós teremos a Expobento com a Fenavinho, nós teremos a Wine South America, nós teremos muitos eventos. Hoje, inclusive, um dos pontos que nós estamos trabalhando é no desembarque deste problema, isto é um dos 8 eixos que nós estamos trabalhando agora, inclusive eu coordeno ele, pedi para coordenar isso, porque é uma situação de município, é o eixo de organização para a retomada da nossa economia. E passa muito pela promoção do nosso município, pela venda das nossas situações, pelo ânimo da nossa gente. E sim, as feiras elas têm uma importância gigantesca. Então, é isso que eu penso. Eu trabalho muito com o compartilhamento das informações e faz muito bem para o município tudo isso. Bom, boa tarde, prefeitos. Queria agradecer à presidente Simone pelo gentil convite para eu estar com vocês hoje. Ouvindo, de fato, é muito bom termos posicionamentos como os que foram manifestados aqui, especialmente o reconhecimento da importância da atividade produtiva no interior, né? O prefeito Guilherme acaba de destacar mais uma vez isso, ao lado da transparência, né? Tão ressaltada. Sem dúvida nenhuma, esse momento nos traz reflexões, né? Foi praticamente uma ruptura naquele andamento da sociedade como um todo, né? Vivíamos a ciência plena, o reconhecimento, a possibilidade já pensávamos no ser humano que não morreria, né? Viveríamos mais de 100 anos e de uma hora para outra vimos um vírus, né? Quebrar essas certezas, né? Eu gosto muito de um filósofo do século XX, muito reconhecido, que é o Karl Popper, e o Popper fala que não há ciência sem dúvida. Então, eu fico muito estarrecido quando os próprios cientistas hoje querem ter tantas certezas, né? A certeza, eu acho que o Guilherme colocou, a certeza hoje não existe, né? Nós estamos passando por um momento delicado e precisamos enfrentar passo a passo. Mas nesse contexto, nós também temos uma incerteza muito grande na nossa atividade produtiva, né? Nós vemos empresas sofrendo mais e outras menos, mas temos certeza que talvez uma das poucas certezas que nós temos é que existem setores que serão extremamente afetados. E isso trará implicações muito grandes para os municípios do interior, que têm um contingente grande de micros e pequenos empresários. E aí, os dois que temos aqui conosco, tanto Bento quanto Lajeado, são muito relevantes para a economia do Estado e certamente passam por esse contexto. E aí, a minha pergunta que eu deixo, Simone, é se os dois prefeitos têm alguma medida já pensada em termos de incremento, né, ou redução, pelo menos, dos efeitos, dos impactos econômicos, além da retomada das atividades, como, por exemplo, postergação de recolhimento de tributos, isenções, etc. Então, seria esse o questionamento. Bem, todas essas propostas, principalmente dos tributos municipais, que são os menores deles todos, né, frente a toda a carga tributária que existe no país, a competência para o município que está legislando sobre isso, ela é a mais restrita frente às outras esferas. Mas, assim como o Estado fez a prorrogação dos recolhimentos do Simples Nacional, nós, aqui em Lajeado, a gente fez também o escalonamento do recolhimento dos tributos municipais. Por outro lado, um elemento importante também para incluir aqui nesse cenário é de que os tributos municipais, eles são muito importantes, o município é um dos principais pagadores de serviços nesse momento de crise. Então, a gente está podendo recolher o tributo municipal também e está aplicando ele nos contratos que o município dispõe.
e cada um dos municípios tem sua realidade. Hoje, aqui em Lajeado, 60% do total de contratos que o município mantém são com prestadores locais. Então, é uma forma de tu estar recebendo esse recurso e estar podendo aplicar ele novamente na economia, e na economia local, neste caso, para que a máquina siga girando, para que essas pessoas aqui elas tenham um pouco mais de facilidade frente àqueles outros setores da economia, e o comércio, principalmente o comércio de rua, me parece que tem sido a categoria mais afetada em todo esse processo aqui, porque a qualquer situação que muda, o comércio tem que parar. E o comércio não é o responsável por tudo isso. No levantamento que a gente fez com os nossos comerciantes, depois de levantado as suspensões que foram encaminhadas pela legislação estadual, a redução do movimento de pessoas foi significativa. Comparado com o mesmo período do ano passado, ou nos meses anteriores, a movimentação de pessoas que o comércio estava produzindo era 30% do comparado com o mesmo período do ano passado. Então, a mobilidade, a movimentação de pessoas na cidade, ela tem decorrido principalmente das aglomerações em agências bancárias, lotéricas e supermercados. E aqui em Lajeado, como são todas centralizadas na região central, passa essa impressão de que tem muita gente circulando, e não é verdade. Então, na nossa expectativa, sim, a prorrogação dos tributos ela é importante, mas, por outro lado, manter essa arrecadação e estar conseguindo reinvestir esse recurso na economia local é muito importante para a sequência de toda esta rota. Aqui em Bento Gonçalves, nós fizemos um decreto específico com medidas de incentivo e apoio ao nosso empreendedor. E como o prefeito Marcelo colocou, a gente prorroga, então, o pagamento dos tributos, ISS, entende durante o período da pandemia que as certidões elas não podem ser positivas, elas serão negativas com efeito, né? Para preservar o nosso cidadão. Mas, óbvio, a gente tem que entender que o mundo que nós vivemos é um mundo onde a legislação ela é diferente. No mundo público, a legislação ela é bastante complexa. E nós estamos vivendo algo que eu gostaria de somar à perfeita manifestação do prefeito Marcelo, é que nós estamos em um calendário eleitoral. E também nós não podemos, dessa forma, fazer isenções tributárias sob o aspecto de crime perante a lei de responsabilidade fiscal, que realmente é o nosso maior balizador de medo, né? Então, nós temos esse agravante também. Os municípios, eles, muito embora sejamos muito pequenos no quesito arrecadação tributária, comparando com tudo que o cidadão paga, e é muito, aqui pinga muito pouco. Nós não temos condições de fazer isenções em ano eleitoral, então é mais um agravante frente aos problemas. Mas prorrogamos todas as nossas situações, jogamos tudo para os últimos meses deste ano, porque a gente não pode virar o exercício fiscal. Fizemos toda a facilitação para a nossa população sob um aspecto de auxílio. E eu sei que está rodando nos grupos, principalmente nos grupos empresariais aí do estado inteiro, a votação que ocorreu na madrugada de sexta ou de sábado, lá no Senado Federal, dizendo que vai entrar muito dinheiro. Não sei, Marcelo, é isso que está rodando aí também, achando que é muita coisa e tal, o auxílio financeiro. Primeiro, aquele documento do Senado Federal não é o que vale, foi reduzido pelo próprio Senado, pelo próprio grupo de senadores, reduziram o aporte dos recursos nos municípios, transferindo esse percentual para os estados. Bom, tá bem, já não é o mesmo valor. Segundo, tem que passar na Câmara, a Câmara tem uma tributação diferente e tal. E terceiro, isso não é nem de perto aquilo que os municípios perderão a partir da não movimentação da nossa economia. Veja, aqui em Bento Gonçalves nós estamos fazendo uma previsão de 20%, 23%, 25% de quebra. Cada dia a gente vai aprimorando esses dados frente ao nosso previsto. Então, de cerca de 28 milhões de reais, um pouquinho mais, segundo os nossos tributos, se eles são divididos em três, né, locais, estaduais e transferências nacionais,
esse recurso que está se mostrando vir é cerca de 14 milhões. A gente vai ter uma quebra ainda de 10, 12 milhões, o que pode parecer nos olhos do desavisado, né, daquele pessoal que gosta das correntezinhas de WhatsApp e se informa a partir disso, pode parecer bastante, mas é muito longe da verdade. E as consequências de tudo isso, a nossa comunidade ela vai passar a sentir a partir daqui. Espero que não tenha tanta precarização nos serviços, mas, Anderson, é algo inimaginável pensar que nós não teremos reflexos gravíssimos nos serviços apresentados pelos próprios municípios, porque a quebra de arrecadação ela é muito clara, é evidente. Perfeito, prefeito. Eu, inclusive, a próxima questão era justamente sobre a arrecadação de tributos, né? E o repasse do próprio governo estadual na questão do ICMS. Nós sabemos que houve um decréscimo na arrecadação, o repasse também ele é reduzido, ele é proporcional, né? E como é que vocês estão fazendo a gestão das contas públicas? E qual a expectativa de vocês com relação à própria arrecadação do governo do estado, que vai ter um impacto no parcelamento ainda maior, né? Mais salários serão parcelados ou por mais tempo, porque o Rio Grande do Sul já vive o colapso das suas contas públicas há mais tempo, né? E como é que isso reflete no dia a dia do município? Falando, então, justamente dessa questão da arrecadação tributária que está diminuindo, né, por conta dessa parada das atividades econômicas, os repasses, o repasse estadual também que diminuiu para vocês, e como é que é fazer a gestão? Haverá a possibilidade de ter parcelamentos de salários de servidores nos municípios dos senhores? Simone, nós não trabalhamos com essa possibilidade, no horizonte de ter parcelamento dos salários aqui assim no município de Lajeado. Por isso que é tão importante essas medidas de ajuste todas que os municípios fazem ao longo dos anos, a redução da nossa despesa com o pessoal. Então, a despesa fixa, o custeio, conseguir reduzir essa margem no orçamento do município para que sobre outros recursos para investimentos é muito importante. Então, eu volto a ressaltar assim, o grande esforço que a gente faz é diminuir o custeio como um todo para em torno de 43% nesse momento, até o final de 2019, do total da arrecadação. Significa agora que, havendo a diminuição da arrecadação, nós teremos a condição de manter os compromissos que são nossos, que são inerentes, e pagar salário, pagar remuneração para o servidor ou para qualquer prestador de serviço, ou para aquela pessoa que está trabalhando, ela é fundamental para o poder público. E eu vejo com muita preocupação o cenário do Rio Grande do Sul e parece assim que os organismos, tanto o Estado como Porto Alegre também, que já estavam com uma dificuldade maior em questão de arrecadação, os dois, tanto Porto Alegre quanto o Estado, que são as duas maiores arrecadações, né, primeiro Estado, depois Porto Alegre, vai ser bem preocupante para fora. E aí, novamente, voltamos àquela paradigma que foi trazido no início, de que a organização da sociedade, a junção de forças, o trabalho coletivo, a montagem de estratégias de conjunto, e isso municípios como Bento Gonçalves, como Lajeado, facilita, porque a gente consegue ter um contato mais frequente, mais pessoal, com as lideranças, com os diferentes atores da sociedade, me parece ser muito importante para a estabilidade das relações nos municípios como um todo. Bom, aqui em Bento Gonçalves é importante deixar claro, nós não trabalhamos sob hipótese alguma com parcelamento de salários dos nossos servidores, sob hipótese alguma. E o que realmente está nos dando saúde financeira foi o nosso superávit do ano passado, do ano de 2019, de cerca de
40 milhões de reais, 37 milhões de reais, que vem realmente nos ajudando a fazer suprir toda essa quebra de arrecadação que nós estamos tendo e prevendo para os próximos meses, porque isso não tem um botão, né, uma chave que tu gires e fale, olha, a nossa economia vai voltar aos patamares que estavam sendo projetados para 2020. Sob o aspecto do Estado, realmente se faz importante ressaltar aqui o excelente trabalho feito pela Assembleia Legislativa, fala aqui o presidente Hernani Polo e também do senhor governador Eduardo Leite e toda a equipe, em fazer as reformas que hoje faz muito sentido nós entendermos tudo aquilo que foi projetado. Imagina se não tivesse feito todo o problema que se apresentaria. Mas a gente precisa entender, como Estado do Rio Grande do Sul, que a situação é delicada, exige uma pilotagem muito afinada e não adianta. Vai acontecer um grande problema e a gente tem que ter paciência. Aos servidores públicos, a gente tem que, ao menos, enxergar uma garantia de estabilidade de emprego, mesmo que tenha este grande problema de parcelamento de salários, mas ele acontece. Problema mesmo é que a gente passa a não enxergar mais uma perspectiva de investimentos nas nossas regiões, né? Estradas, investimento na saúde, depósitos atrasados, mas me parece que os prefeitos, assim, os gestores estão tendo um bom senso, porque agora o problema ele realmente precisa ser vertido sob o aspecto da pandemia, mas muito pior do que o agravamento da crise financeira, e é uma opinião pessoal minha, é o problema que nós estamos vivendo no Brasil, né? É um problema, uma arena de briga política quando nós estamos querendo garantir a vida das pessoas, né? Então, isso é que está realmente nos machucando muito, isso que está ferindo muito mais do que a insegurança sobre os setores. É isso que está dificultando o Brasil a enxergar um rumo. Veja, o Estado do Rio Grande do Sul tem um plano de enfrentamento e de saída do coronavírus, que alguns podem gostar ou não gostar, mas é um plano. O Brasil não possui isso, o Brasil está deixando a coisa acontecer. Os números extremamente subnotificados falam em 101 mil casos e estudos relatam que tem mais de 1 milhão de infectados já no Brasil. E eu, particularmente, não duvido disso, porque os meus números eles são muito diferentes daquilo que está sendo apresentado. Isso é que nos machuca, isso não nos dá segurança, isso nos causa incerteza e, olhando para o aspecto econômico, me parece que é tão ruim quanto o problema de saúde pública. Tem uma situação legal aqui, ó, que a gente está acompanhando, né? Que o pessoal coloca cumprimentos, claro, aos nossos dois gestores, mas que essas medidas de austeridade adotadas por Lajeado a partir de 2017 deveriam ser seguidas por todos os gestores. Então, acho que Lajeado, Bento são um exemplo disso. Olha, nós temos fôlego, a gente conseguiu, né, fazer uma gestão eficiente e hoje, mesmo diante de tanta dificuldade, nós conseguimos manter as atividades inerentes ao poder público no município. Então, cumprimentos. E com qualidade, né? E com qualidade no serviço. Isso é importante a gente deixar claro. Eu gostaria de ressaltar também que a gente, em Lajeado aqui, a gente tem procurado trabalhar desde 2017 muito perto da universidade. As cidades que têm universidade, elas precisam fazer uso disso. E a gente acabou terceirizando, dando sequência à política de terceirização dos serviços públicos, daquelas atividades que não são finalísticas do Estado. E hoje nós temos a nossa saúde praticamente toda sendo executada por profissionais contratados pela Univates, e isso estimula, então, que o acadêmico esteja fazendo a sua formação, a prestação de serviço esteja sendo oferecida para a população, e isso sirva como grande balcão de aprendizado para a população que faz uso da universidade. A nossa universidade aqui tem essa característica de ser uma universidade comunitária, e a gente iniciou esse processo todo na saúde, e agora estamos adentrando na educação, fazendo com que o poder público construa o prédio e a gestão de todos os profissionais, de toda a política pedagógica fica com o executivo, mas a gestão dos serviços nessa escola, ela passa a ser do setor privado da universidade. E esse também vai ser um grande desafio para nós, prefeitos, para o futuro. Esses serviços que hoje
A comunidade tem feito uso dos serviços particulares, mas com a diminuição da renda e com a diminuição, isso vai acabar revertendo para o poder público. Então, a gama de oferta, de procura pelos serviços públicos nas mais diversas áreas, seja educação, seja saúde, seja assistente social, vai fazer com que todo o orçamento, todo o planejamento de todas as cidades, ele tenha que ser refeito com novos elementos, com novas características, num curto espaço de tempo. Prefeito Marcelo, essa é uma consideração bastante importante, porque nós vimos também a reflexão do prefeito Guilherme. Esse não seria um momento de redução de algum excedente de espaço que tenhamos ainda nas estruturas públicas e um foco maior em saúde? Sem sombra de dúvidas, né? Recurso público ou despesa, ela é que nem unha, né? Tem que cortar de forma periódica e sempre tem margem para corte. E esse é o caminho. Quando a gente fala de austeridade fiscal, eu lembro que há 8 anos atrás, praticamente, 7 anos e alguma coisa, desde 2013, quando acessamos a Prefeitura Municipal, mediante a primeira eleição, a gente vem fazendo essas políticas de corte. E faz todo sentido. Porém, importante, Anderson, a gente entender que depois de todas as grandes crises, os governos eles passam a ser necessários. É importante, por isso que quando a gente se apega demais a uma ideologia, a gente tem que ter bastante cuidado. A vida, assim como absolutamente tudo, é orgânico e mutável. Depois do pós-guerra, da Segunda Grande Guerra, teve o desenvolvimento do welfare state, né, o estado do bem-estar social, porque os governos precisaram, porque estava tudo destruído, investir e elevar a qualidade de vida e os serviços das populações. Aquela época, não é a realidade que nós estávamos vivendo até então. Depois desta pandemia, naturalmente, os governos terão que abrir mão de suas condições ideológicas ou de pensamentos e realmente investir nas suas comunidades, colocar recursos subsidiados para os nossos empreendedores, investir na qualidade de vida ou para elevar a qualidade de vida do cidadão, isso é necessário. E sim, passa um olhar completamente diferente para os investimentos que estavam sendo feitos na saúde. A saúde, todo mundo sabe que ela é tripartite, né? Ela precisa ser dividida nas 3 partes da federação, municípios, estados e o governo federal. Os municípios caberia pura e simplesmente a saúde básica. E se realmente isso fosse uma verdade, talvez eu e o prefeito Marcelo não estaríamos aqui, porque todo este problema do coronavírus, ele passa muito mais por um déficit de saúde média e de alta complexidade quando a gente fala na internação, nas especialidades e também nas UTIs. Veja, os municípios estão fazendo o papel que deveria ser do Estado e que sim é do governo federal. Por isso que a gente vai ter que criar um novo pacto, né? A gente vai ter que voltar atrás em muitas das situações e criar um novo pacto para, primeiro, fazer a economia e as nossas sociedades voltarem a se desenvolver. E aí sim os municípios, o Estado e a Federação vai ter que tirar um pouco o pé e fazer a sociedade se desenvolver por conta, com menos dedos do poder público. Mas agora, me parece que a gente vai ter que botar muito investimento. Prefeito Marcelo, quer fazer algum comentário com relação à colocação do Anderson? Nós estamos muito alinhados, eu e o Pazinho, parece que a gente até se conhece há mais tempo. Brincadeira. Mas eu concordo com tudo o que foi dito e é fundamental essa reanálise das despesas, essa oportunidade para que o poder público esteja a todo ano fazendo a reanálise das suas despesas, o corte daquilo que não é necessário, daquilo que não é fundamental. Nós conseguimos, em 2017, fazer um corte muito significativo em quantidade de CCs, em quantidade de secretarias, e esse vai ser o novo cenário. Um cenário ainda mais enxuto, um cenário com cada vez mais identificação de quais são as prioridades, e um corte muito significativo daquilo que deixa de ser
deixa de ser prioridade. Eu tenho muita expectativa também com o que vai acontecer com a reforma administrativa que estava desenhado na União, e esse assunto acabou saindo de pauta, mas é o primeiro passo, é um caminho importante para que a União faça, depois estados e municípios também possam estar adequando esses sistemas que cada um tem com estabilidade nua e crua, sem análise de rendimento, e todos esses mecanismos que terão que ser implementados para a qualificação cada vez mais do serviço público. Muito oportuno essa reflexão, especialmente a fala do prefeito Pazin, né, sobre responsabilidades. A gente vive um momento que se requer muita austeridade e responsabilidade de todos os poderes, né? E aí, o que está recaindo? Sobre os prefeitos, uma maior responsabilidade ainda nesse momento. Por quê? Porque as pessoas estão muito próximas. Eu não tenho um leito, o prefeito está aqui perto de mim. Eu tenho dificuldade de ser atendido, o prefeito está aqui perto de mim. Eu não consigo abrir a minha loja, a culpa é do prefeito. Então, o prefeito é o ente mais próximo, né, do cidadão, do empreendedor, e sobre ele cai toda essa responsabilidade, e que nem sempre é dele. Mas a gente vai conduzir para o encerramento, né, com a nossa última. Eu vou fazer uma colocação, o Anderson também fará uma colocação, para que a gente possa fazer essa condução. Infelizmente, nós já estamos aí 13h30. O prefeito Pazin perguntou que horas vão me servir o almoço. Eu disse, nós vamos mandar um aplicativo aí, vai te entregar lá na prefeitura, porque vejo que os dois estão na prefeitura, né? O de Paola, a gente vai pedir para o Jeremias mandar aí para ti, Pazin. Eu e o Anderson também não almoçamos, né? Uma excelente pedida. A gente podia combinar essa, né, com ele. Pô, podia. Eu não tenho Paulo aqui ainda, é uma oportunidade, ó. Pô, vou mandar um WhatsApp pro Paulo aqui, pedir uma tele. Eu queria, ao encerrar, né, fazer uma abordagem justamente sobre esse momento político que nós estamos vivenciando. 2020 é um ano de eleição municipal. Como eu fiz referência anteriormente, o prefeito, né, é a pessoa que está mais próxima do cidadão, e muitas vezes as eleições municipais são acirradas nos municípios. Agora a gente está vivenciando toda essa situação de uma crise na saúde, essa pandemia mundial. Como é que vocês estão imaginando esse processo de eleição nos municípios? Infelizmente, eu tenho acompanhado muito de perto o que está acontecendo em vários municípios, a partir da nossa proximidade com as lideranças empresariais, através de lives, através de reuniões virtuais, e nós já estamos vendo, e deixo bem claro que não é o caso, né, desses dois prefeitos que estão aqui conosco, que são exemplos a serem seguidos, mas muitos gestores hoje estão usando toda esta condição para fazer campanha política. Como é que a gente vê essa estabilidade, né, política interferindo especificamente na economia em função desta crise na saúde? E eu acho que o Anderson fala um pouquinho também sobre reformas. A partir do que foi colocado aqui pelos prefeitos, e acho que toda a discussão ela passa por uma existência de uma nova era, né? Nós vamos mudar de era, né? Uma ruptura. Nós saímos de uma era de mudanças, né, para uma mudança de era. Essa nova era, especialmente no Brasil, ela vai ser mais dramática, porque a geração de riqueza ela é menor, o Brasil empobreceu, basta uma mera referência ao dólar, nós vislumbramos isso de uma forma muito efetiva. Existem estados que e aqui nós colocamos uma questão de como incentivar o empreendedor, quais as medidas que cada município tem se utilizado justamente pela dramaticidade que traz para o setor produtivo. E nós sabemos que os recursos do poder público vêm do setor produtivo por intermédio de impostos. Então, se não tivermos atividade produtiva, não teremos arrecadação, naturalmente o Estado não vai poder prover aqueles serviços essenciais à população. Então, neste contexto, a atividade empreendedora se torna essencial, fundamental de ser incentivada, daí a minha pergunta. E me parece, deixo uma reflexão para os senhores comentar,
que se torna mais importante ainda aquelas reformas que estão já há bastante tempo sendo postergadas. Reforma administrativa, que foi referida, mas também a reforma tributária. Como é que vocês veem esses gargalos e uma expectativa num ambiente político, como a presidente Simone bem colocou, mais tumultuado, de nós termos uma aprovação? Qual é a visão de vocês para o futuro das reformas tão essenciais para o desenvolvimento econômico do país? Eu costumo falar sobre a reforma tributária. Eu acho que ela é fundamental para simplificar os processos, ficar tudo mais transparente e a gente ter uma certeza maior do que é responsabilidade de cada um dos governos. Mas, por outro lado, me preocupa muito, eu tenho uma preocupação muito grande de que, novamente, vai sobrar para os municípios. Por quê? Porque a União não pode abrir mão de receita, o Estado não pode abrir mão de receita, e aí, de novo, vai sobrar para o elo mais fraco dessa corrente toda, que são os municípios. Então, apesar de entendendo que é fundamental, que é muito importante para o setor produtivo, entendo também que eu tenho um medo, assim, falando de reforma, porque ela deveria vir junto com uma proposta de diminuição dos gastos do poder público e diminuição em todas as esferas, em todos os setores. Eu entendo muito pertinente essa proposta de auxílio que vai ser encaminhado para os municípios e para o Estado, com a condição de que, bom, vamos segurar também aquela regra constitucional que garante reajustes anuais para todos os servidores, né? Então, principalmente a reforma tributária e a reforma administrativa, eu tenho muita expectativa para que o poder público, que são estruturas gigantes, elas possam ser cada vez mais apresentadas ao setor empreendedor e o empreendedor seja um elemento de desenvolvimento para ele conseguir se desenvolver, assim como o poder público na qualidade dos serviços. A gente deixa de viver o binômio aquele ganha-ganha e passa e vai necessariamente ter que viver uma nova era do me ajuda e eu te ajudo. Eu acho que é com essa colaboração, com essa mentalidade de que todos são fundamentais, todos são importantes, e as reformas vão ser um elemento fundamental para impulsionar toda essa nova sistemática. Eu acredito que vamos passar, com certeza passa, e a gente vai se adaptar e vai começar a viver um mundo diferente, com oportunidades, com expectativas, com tropeços, com ganhos, mas um mundo onde a simplicidade e a comunhão das pessoas, a solidariedade fica maior. Bom, essas duas ponderações a serem feitas, elas são extremamente instigantes, né? E eu peço desculpas se as pessoas ou algumas pessoas não concordarem comigo. Mas me parece que prefiro ser líder do que ser representante, né? Essa é primeiro o dualismo que a gente precisa ter do representante, aquele que aplaude o que os outros falam, o líder, aquele que pensa por si só e constrói verdade junto com outras pessoas. Sobre as reformas, veja, o nosso país e talvez o nosso estado, numa condição até maior, nós somos muito carentes, né? Então a gente precisa muito, nós gostamos de trabalhar, empreender, entregar, empregar, fazer a transformação das vidas a partir dos nossos negócios. Falo aqui de uma cidade que é extremamente empreendedora, Lajeado e sua região também. Mas a gente está se jogando muito rápido no colo de algumas ideias. E veja, eu tenho meus 37 anos, não tenho mais idade para fazer parte de fã-clube algum, nem de presidente, nem de partidário meu e de absolutamente ninguém. Eu preciso fazer um olhar e uma compreensão crítica. E eu vejo que tem muito adulto, até muito idoso, fazendo parte de fã-clube, aplaudindo até o que é feio, até o que é ruim. Veja, deixa eu esmiuçar rapidamente. Reforma tributária é extremamente importante, mas aquilo que estava sendo apresentado, vamos deixar claro, aquela proposta do Baleia Rossi, que tinha mais corpo no Congresso Nacional, inclusive com certo apoio do governo federal, é extremamente trágica para nós.
é extremamente trágica para nós, municípios empreendedores, municípios que transformam, que têm indústria, para o nosso estado, que é agrícola, inclusive, extremamente trágico. Ele muda, então, o polo de arrecadação a maior, que hoje é de quem produz, e passa para aqueles que possuem maior volume de população, que é horrível. E a maioria das pessoas que nós estávamos vendo, inclusive aqui no estado, aplaudindo essa condição pura e simplesmente porque é uma reforma tributária. Então, se está ruim e a necessidade é mudar, não muda para pior, vai mudar, obviamente, para maior. Sobre a questão administrativa, falava-se, inclusive, eu vejo muita gente falando de reduzir município. Poxa, legal, vamos reduzir município deficitário, município que não consegue entregar serviço para sua população. Agora, entrar nessa balela de tirar só porque tu é pequeno, me parece horrível, até porque os municípios maiores não conseguirão dar a atenção que os municípios menores, por sua proporcionalidade, conseguem dar. E aí a gente escuta o ministro, Paulo Guedes, inclusive, falando de 15 bilhões que seriam revertidos a partir de redução de número de municípios. Não é verdade, isso daria em torno de R$ 33 por habitante por ano. Isso não é nada, é zero. Eles mascaram, então, a gente está vendo muita gente, independente de partido, mascarar a grande verdade, que o problema do Brasil é a concentração gigantesca de recursos em Brasília. Se nós invertermos essa pirâmide e fizermos realmente uma federação de base, que é município, estados federados e governo federal, em 5 anos a gente vai ver a transformação da nossa sociedade. Dá recurso para os prefeitos, porque vão estar ladeados das entidades, de representantes. Dá recurso para os municípios, vocês vão ver o que é transformação. A gente vai adotar, inclusive, as estradas que são estaduais que passam aqui, não precisa nem botar mais máquina, nós vamos fazer. Agora, você tem que ficar pedindo bênção para deputado, devendo favor para deputado, seguindo cartilha de governo, aí fica realmente complicado. Por fim, dizer que é extremamente lamentável, e eu como prefeito reeleito e amigo do Marcelo, que é um prefeito completamente responsável, procurador, advogado de carreira, né, procurador de muitos municípios de toda a região, tem discernimento do certo e do errado e faz isso no seu dia a dia. Mas eu acho lamentável muitos prefeitos que usam da dor, do sofrimento, da insegurança das pessoas mediante a pandemia para fazer política. E política dos dois lados, o político do fechar tudo e o político de liberar tudo. Ambas, absolutamente ambas, não me parecem adequadas, até porque eu sou um apaixonado pelo centro, o centro do equilíbrio. Não existe nada que é extremo, senão o amor, que ele seja importante. O restante, tudo tem que ser construção. Como nós estamos fazendo? Dá para flexibilizar? Sim, dá, mas com muito cuidado. Então, isso daí é peso e contrapeso, né? A gente tem que jogar todo esse balanço. Então, é o seguinte, aqueles que quiserem, sob qualquer aspecto, fazer política em meio a tanta dor e sofrimento, eu acredito muito no coração e na mente das pessoas. Estas serão punidas de forma muito grave e a marca vai ficar na paleta, como diz o bom gaúcho. Isso não pode ser feito. A gente tem que cuidar com responsabilidade da vida das pessoas. Muito bom! Quando a gente reúne pessoas inteligentes, pessoas que se baseiam na verdade, sempre supera as nossas expectativas, né? E a gente está recebendo aqui muitas mensagens, especialmente até pelos grupos de WhatsApp, dizendo que esse debate foi incrível e que vocês são pessoas exemplares, gestores públicos exemplares, e que o Rio Grande do Sul deveria ter mais prefeitos como vocês. Então, eu faço questão também aqui de poder repassar essas mensagens que não estão no Facebook. Mas eu acredito muito no bom senso, no equilíbrio, como eu disse. Desde o início, vocês foram gestores públicos parceiros dos empreendedores, porque o radicalismo também, ele não nos leva a nada. Quando a gente vê muitas campanhas na própria imprensa, e aqui eu saúdo a imprensa que faz um papel e tem um papel relevante nesse momento, mas quando a gente vê muitas campanhas, né, da própria imprensa dizendo que fecha tudo, fica em casa, comércio fechado, indústria sem trabalhar, a gente para e se faz a pergunta, mas quem é que vai pagar essa conta? Como é que a gente vai abastecer a geladeira, né, das pessoas que não têm renda? Como é que nós vamos manter empregados os nossos trabalhadores se nós, empreendedores, não temos renda? E o que nós vimos, né, de vocês dois foi sempre esse bom senso, uma flexibilização com responsabilidade. Então, nós queremos saudá-los também por isso.
e os nossos empreendedores, tanto de Bento quanto de Lajeado, eles entendem isso e eles veem vocês como parceiros. Faço questão de fazer referência a isso. E quero, ao encerrar, agradecer essa oportunidade, mais uma vez cumprimentá-los. Nós precisamos de muita serenidade para passar por esse momento de turbulência, nós enquanto pessoas físicas na nossa casa, nós enquanto empreendedores, né, nas nossas organizações, e vocês com toda essa responsabilidade que têm de fazer essa gestão de tantas vidas. Vocês e nós representamos muitos nomes anônimos que precisam, né, do nosso trabalho, da nossa coragem de fazer o enfrentamento necessário para que os efeitos sejam minimizados, porque certamente estamos vivendo uma grave crise, uma guerra, né? Como eu fiz referência a um inimigo invisível, e nós precisamos estar unidos para vencê-lo. Então, quero agradecer essa oportunidade, deixo a palavra aqui para que vocês possam fazer as suas considerações finais, mais uma vez destacando o trabalho que vem sendo realizado e que a gente possa, né, independente desses números que apareçam, ter vidas preservadas e a manutenção dos nossos negócios, porque depois desta pandemia, nós temos que ter vida nas atividades empresariais para que se possa fazer frente a todas as necessidades sociais. Eu costumo dizer e reafirmo aqui, o desenvolvimento econômico, ele precede o desenvolvimento social. Se nós não tivermos a geração de riqueza, nós não vamos ter recurso para a saúde, para a educação, para a segurança, e é o que nós, na prática, estamos vivenciando hoje. Então, eu deixo a palavra para que vocês possam também fazer as suas considerações finais. Simone, Anderson, Pazin, foi uma experiência muito legal, muito interessante estar conversando com vocês nesse meio-dia de quarta-feira. Agradeço a oportunidade. Quero colocar à disposição, tomara que a gente passe antes, assim como os nossos dados estão subindo uma velocidade maior do que outras regiões, que a gente possa estar colaborando com outras regiões depois que venham a ter essa subida dos dados, com a troca de experiências que a gente tem vivido, os processos que deram certo, os processos que não deram certo. Então, a gente se coloca à disposição, tanto da Federação como das outras regiões, e com essa expectativa de que a gente possa estar suprindo isso da maneira mais rápida possível. Temos uma expectativa muito grande que o Vale do Taquari, por ser também o Vale dos Alimentos e ter essa cadeia produtiva muito aguçada, e talvez uma das que vai necessitar se recuperar de uma maneira mais rápida, mais acelerada possível, porque todo mundo precisa comer, né, e faz uso desse ramo da economia, que a gente possa também estar em parceria com os empresários, em parceria com os empreendedores e trabalhadores, está passando essa palavra de tranquilidade, está demonstrando essa tranquilidade nesse momento. Tenho certeza que são dias muito difíceis para cada um deles, e a nós passar essa serenidade de otimismo vai fazer com que cada um possa também, nos seus negócios, estar projetando a retomada de todas essas atividades da melhor maneira, com toda a segurança, logo aqui na frente. Então, meu muito obrigado e sigo à disposição para qualquer necessidade que seja encontrada ao longo de toda essa jornada desse ano diferente, que é o 2020. Muito obrigado e até mais. Muito obrigado também, presidente Simone. Meu maior respeito a ti, a toda a tua diretoria, em nome do Anderson. Agradecer a todos que propuseram essa oportunidade para todos nós, aqueles que nos acompanharam. Minha maior saudação ao prefeito Marcelo e cumprimentá-lo pela sua gestão e seu enfrentamento, né? Fazer gestão é ter coragem, ainda mais nesses momentos que nós estamos vivendo. Importante deixar como mensagem final é que, de todos os métodos de abordagem e enfrentamento ao coronavírus, muitos países vêm buscando seus métodos, suas formas. Bento Gonçalves optou por um método que se aproxima à estratégia da Coreia do Sul, que é uma massiva testagem das pessoas, testar ao máximo possível. E me parece que, comparando com outros países de primeiro mundo,
foi um dos países que melhor saíram dentro do saldo final e conseguiram entender a forma, o método que o vírus se comporta. A gente não pode ser, de forma alguma, assim como Lajeado e tal, sermos punidos por apresentar a verdade. Senão, me pareceria mais adequado nós não testarmos, escondermos embaixo do pano do tapete a verdade, e aí pareceria tudo muito bonito, e os casos acontecendo, as mortes vindo, e zero de política pública apresentada. Não. Nós precisamos continuar testando. E o problema não é o número de infectados, é isso que todo mundo precisa entender. O problema não é o número de casos. O problema é se tu não tens estrutura para atender estes casos. Aí é o cerne da questão. Então, eu quero te agradecer, Simone, deixando essa mensagem final, que a gente vai ter dias muito pesados, nós estamos trabalhando muito mesmo, 18, 17 horas por dia, com muita angústia, com muito sofrimento para fazer o melhor para a nossa comunidade, mas sem sombra de dúvidas. Unidos, a gente sai muito melhor desse processo, com o emprego garantido, com a dignidade da pessoa muito evidenciada, com o ato de empreender reforçado e necessário a partir dos próximos dias, mas irmanados. Se a gente criar um novo processo de turbulência dentro do nosso país, dentro do nosso estado e nos nossos municípios, talvez seja a fórmula adequada para a gente perder esse jogo, e a gente precisa vencer. Então, muito obrigado, me coloco sempre à disposição, é um prazer, uma alegria e mais um ponto forte dentro do meu currículo ter participado com vocês nesse Tá na Mesa Agora virtual. Legal, obrigado Marcelo, obrigado Pazim, obrigado Anderson pela companhia. E eu quero desejar uma boa tarde a todos que nos acompanham, agradecer a todas as mensagens que nós estávamos recebendo. É uma nova forma, né, que a gente tem de se conectar. Muitos estão elogiando esse nosso Tá na Mesa virtual, Tá na Mesa online, porque eles podem estar presentes. Quando é aqui em Porto Alegre, as nossas reuniões almoço, poucas pessoas, né, têm oportunidade de estar aqui conosco. E desta forma a gente leva para o Rio Grande do Sul a nossa mensagem. Convidar todos para na próxima quarta-feira, Ode Cunha estará conosco no nosso Tá na Mesa online. Mais uma vez, meninos, serenidade, coragem, tá? E felicidade aí para vocês também, junto com as suas comunidades, na condução de todo esse assunto que não é fácil, mas que nós vamos passar por tudo isso juntos. Um abração a todos.